Muito boa tarde! Estamos chegando aqui para mais um programa A Hora da Cidadania na Rádio AMS, a Rádio da Notícia. E já vamos dando um abraço para o Ney Pires, em primeiro lugar, e depois estendendo esse abração aqui para todos os guerreiros e as guerreiras que estão acompanhando o nosso programa de hoje. Hoje aqui muito importante, que traz um assunto de muito interesse, que é quais são as projeções de 2020 para a questão do porte de arma do vigilante. Vamos esclarecer essa questão aqui de uma vez por toda sobre o que está acontecendo. Legal? Então antes eu fico assim, já vou começar pelo final, que a CE fica muito grato aqui para que você mostrar gratidão para você que me acompanha, que prestigia esse conteúdo, que prestigia esse programa aqui na rádio, né? E me acompanha nas redes sociais, né? Já digo para você, se você não é inscrito, veja lá, acompanhe lá no YouTube lá o Pedrosa Previdência, que estamos lá com mais de 34 mil inscritos, lançando conteúdo todo dia. É o único canal ligado com os vigilantes que publica conteúdo todo santo dia. Todo santo dia nós estamos lá levando uma informação, levando análise, porque informação você acha em todo local, né? Você bate na internet, você tem uma carrada de informação. Agora, quando você vai para uma análise dessa informação, aí já é difícil. E quando essa análise ainda ela é feita sobre a ótica, sobre a perspectiva do vigilante, aí complicou mais ainda. E quando ainda tem alguma indicação, aí que a gente fica longe, distante realmente daquela informação básica. Ou seja, é isso que a gente procura fazer, é produzir informação, mas é uma informação que ela vem com uma análise, e essa análise é feita na ótica de você que é meu ouvinte, você que me acompanha aqui na rádio, que me acompanha os podcasts, que acompanha meus conteúdos, é feita sobre a ótica, sobre a perspectiva do profissional vigilante. E ainda eu me arrisco a fazer, com base na minha experiência, fazer algumas indicações de como proceder, algumas indicações de como poderia ser, algumas indicações de como você deve evoluir na sua vida pessoal e como você fazer na sua vida profissional. Legal? Então, com essa introdução, muito fácil de estar aqui com vocês, né? Eu vou fazer um pouco do histórico nesse primeiro bloco. Um pouco do histórico de como é que a gente chegou aqui. Então, vamos lembrar a eleição do presidente Bolsonaro, e ele prometeu lá na sua campanha, prometeu no seu discurso, né, ganhou muito voto por causa disso, arregimentou toda a classe dos vigilantes, toda a classe, ou seja, toda a população, né, foi arregimentado pelo discurso do presidente hoje, de que no governo ele iria instaurar, ele iria modificar, ia mandar um projeto para garantir o porte de arma de forma indiscriminada a todos os cidadãos. Naquele discurso de que é necessário, né, pelo número de violência, pelo número estatístico da violência, dos crimes contra o patrimônio, que era necessário aí o porte de arma. E aí, tão logo ele chegou lá, não foi assim tão logo, né, mas em maio de 2019, saiu o decreto 9.785. E antes de tudo, nós já vamos fazer um esclarecimento. Porque a lei que regulamenta, porque tem a lei, a gente imagina assim que tem uma pirâmide, tá? Para a gente entender tudo as coisas, a gente tem que entender esse ponto. Que o que manda na parada é a lei, tá? Então tem a lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que regulamenta o registro, a posse e a comercialização de armas de fogo e munição, né? E também orienta o Sistema Nacional de Armas, que é o SINARM, e define os crimes e dá outras providências relacionadas ao quê? A compra da arma, o registro da arma e o porte de arma. Então essa lei 10.826, ela é superior ao decreto. E o que aconteceu? Antes lá tinha o decreto 5.123, que era de julho de 2004, que regulamentava e regulamenta. Então o decreto não pode dizer mais e nem menos. O decreto, a lei é feita pelos deputados e senadores e o decreto é feito pelo Poder Executivo. E o Poder Executivo, através do decreto, não pode dizer mais e nem menos do que a lei disse. Ele não pode criar coisa nova. Ele tem que seguir estritamente a lei.
E o que o governo Bolsonaro fez? O que o Bolsonaro fez quando fez? Ele estava com muita ansiedade de cumprir o que ele prometeu e ele quis o quê? Ele quis dizer mais do que a lei estava dizendo. E a lei, de cara, a lei é muito clara em dizer que é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para o que? Os integrantes das Forças Armadas, os integrantes de órgãos referidos lá na legislação tal, as guardas municipais das capitais, dos municípios com mais de 500 mil habitantes e tal, nas condições estabelecidas lá na lei. Então tem um monte de coisa lá que o porte de arma tem uma exceção, tá? Porque tem uma lei própria. Mas o que eu quero que você entenda é que é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional. Esse é o quê? O espírito da lei, o comando da lei. Então não pode vir o decreto, que foi o decreto 9.785, lá de maio, né, de 7 de maio de 2019, que deixou todo mundo por um período muito faceiro, muito contente e criou uma polêmica danada, vocês estão lembrados? Então, o que aconteceu? O presidente, o Bolsonaro, ele quis, através do decreto, dizer mais do que a lei. Quando ele deveria ter feito o que ele fez depois, né? Ele fez um projeto de lei depois, agora, que quase que foi aprovado em dezembro, o projeto de lei 6.438, ele fez e ele mandou o projeto de lei. Então, se ele tivesse mandado o projeto de lei lá logo de início, talvez já tivesse sido aprovado, porque o quê? Ele tinha um glamour, ele tinha uma força, ele tinha um poder muito grande na época, estava todo mundo querendo isso, os deputados lá e tal. Agora o bicho já está diferente, né? Tanto que já enroscou o projeto de lei, né? Deu uma enroscada ali e já alterou o negócio. Entre o que ele mandou e o que foi feito já está bem diferente. Então agora, nesse primeiro momento, vocês estão lembrando que ele fez o quê? Ele fez o decreto lá 9.785, passando por cima da lei e abrindo, inclusive naquela ocasião, para que o vigilante pudesse ter o porte de arma. Previa lá um monte, né? Ele abriu pra caramba lá, um monte de categorias, conselho tutelar, advogado, até dono de empresa de segurança, dono de empresa de escola de formação de vigilante. Tinha uma porrada de gente que podia ter porte de arma. E depois esse decreto foi cassado, ele mesmo cassou, porque iria o cassar pelo Supremo Tribunal Federal, a OAB entrou com processo, um monte de coisa. Aí ele criou o 9.797, de 21 de maio. Né? Então foi 7 de maio um, 27 de maio foi outro, e também fez porcaria ali, porque fez muita coisa contraditória, abriu, teve de novo empenho, e aí o que aconteceu? E aí ele saiu com 9.847 de junho de 2019, que é o que está valendo, que é o que está agora em vigor, ou seja, ele voltou atrás, porque realmente não tem como o decreto passar por cima da lei, né? A lei é maior que o decreto, então o decreto não pode ser. Então ele entendeu essa parada e fez, nessa ocasião ali, um projeto de lei. E mandou lá para a Câmara dos Deputados, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Então o que está valendo agora? Hoje está valendo a Lei 10.826, né, de 22 de dezembro de 2003, e está valendo lá o Decreto 9.847, que através do decreto ele abriu a possibilidade, ele facilitou a compra da arma. Ele facilitou para que a pessoa tenha o registro da arma. E isso ele fez. Então ele trabalhou muito na posse da arma, né? Tem a posse e o porte. E ele facilitou muito a posse da arma. Entendeu? Beleza? Então assim um pouquinho histórico nesse primeiro bloco para a gente entender agora os outros passos, a gente esclarecer as outras questões. Legal? A gente já viu um pouco do histórico, né? E vamos ver agora um pouquinho do projeto de lei, o projeto de lei 6.431. Então você já entendeu, né? Que o governo ele errou no primeiro momento porque ele quis regulamentar o porte e a posse da arma. Ele quis regulamentar isso pelo decreto. O decreto ele senta lá e faz. E tem a lei é mais que o decreto. E a lei é feita pelos deputados e senadores e demora pra caramba, porque tem que passar nos trâmites, tem que ter discussão, e aí é onde acontece o debate. E ele fez isso e não deu certo. E aí ele apresentou então o projeto de lei 6.438. Esse projeto de lei também esbarrou lá. E aí, ali no finalzinho do ano, eles fizeram um acordo. Então eles liberaram, eles fizeram um acordo e tiraram fora os colecionadores de armas e aqueles atiradores de esportivos, né?
e deixaram fora a parte mais polêmica. Então ele autoriza, o projeto de lei lá, ele autoriza o porte de arma para diversas categorias. Isso ele está ampliando para guardas municipais, agentes socioeducativos, polícia penal, que é uma coisa que foi criada, auditores agropecuários, peritos criminais, agentes de trânsito, oficiais de justiça, agentes de fiscalização ambiental, defensores públicos e os advogados públicos. Então essas são as categorias que está sendo acrescentado. E você fala assim, onde é que está o vigilante? Então, o vigilante não está, cara. Já vou te dizer aqui, já vou antecipar, que no projeto o vigilante não se enquadrou. O vigilante propriamente dito não foi enquadrado. Os que foram enquadrados são essas categorias que eu acabei de falar, tá? E é o seguinte, o porte de arma, ele vai dar a essas categorias o direito de andar armado durante o exercício profissional. Ou seja, é um porte de arma em serviço, né? E em determinados casos só ele vai autorizar o porte de arma individual em todo o território nacional. Então, mesmo assim, ele é restrito, tá? E essa proposta que está correndo aqui, ela é parte do acordo que eles fizeram, que permitiu a votação do porte de armas para os caçadores, para os atiradores e os colecionadores, exatamente. Então, para os caçadores, atiradores e colecionadores, eles têm o porte de arma da casa deles para o local para onde eles vão, né? O caçador, do local para lá, para o local da caça. E o atirador e colecionador, no caso, seria quando ele vai participar de uma exposição. Colecionador, quando ele vai participar de uma exposição. O atirador, quando ele vai participar de alguma atividade ou vai treinar no clube de tiro, ele tem o porte de arma no deslocamento. Por quê? Porque entende que ele precisa ter o porte de arma municiado, né, ali e tal, em defesa do número em defesa das suas armas, né? Se é um colecionador, se é um atirador, o cara pode comprar 10 armas, caçador também, então pensa, a munição e as armas que esse cara está levando. Então, esse é o princípio, isso passou, né? Isso foi que já está valendo, tá? Agora, esse projeto de lei do governo, ele foi mandado em regime de urgência constitucional. Olha bem a parada. Eu já estou falando aqui da projeção para 2020. Você que é vigilante, se bem que eu já estou te dizendo que o vigilante não está contemplado. Não está contemplado. Mas tem uma coisa dentro desse esquema, né? Eu sempre falei que ia ser muito difícil de ter no projeto de lei o consentimento, né, a previsão de forma irrestrita do porte da arma para o vigilante fora do ambiente de serviço. Eu já falei várias vezes, isso desde o começo eu já fiz essa análise. É como eu digo, uma coisa é a informação, outra coisa é a análise sobre a ótica do vigilante. Então, num primeiro momento, é muito primário imaginar que isso seria concedido de forma, como foi até no primeiro momento, uma tentativa de conceder isso de forma restrita. E eu sou obrigado a dizer sobre uma análise. O presidente Bolsonaro, ele se elegeu e uma das grandes discursos dele era exatamente de que a população ele iria conceder, Mas para quem sabe, não é assim. Para quem é um pouco racional e entende como funciona, né? Você sabe como é que funciona, ou seja, isso tem que ser feito é uma coisa estrutural da sociedade, tem várias consequências, e o trâmite de aprovar uma resolução dessa é no Congresso. Tem que passar no Congresso, tem que passar na Câmara dos Deputados um projeto de lei para que haja discussão. Então, o que deve ocorrer agora? Sempre eu estou orientando no sentido de que isso já é uma indicação. Os vigilantes devem fazer uma mobilização enorme para fazer pressão nos deputados, porque é um projeto de lei, e o projeto de lei vai passar nas comissões, e lá na comissão ele pode ser alterado, né? É um projeto, e ele pode ser alterado se haver pressão, organização, mobilização dos vigilantes, para que seja incluído a categoria dos vigilantes entre essas tantas outras categorias que ali estão, né? Que não são assim de nem muita repercussão, que é o caso, por exemplo, ali do, vamos pegar aqui, agente de trânsito. Cara, agente de trânsito,
Tá, vai lá, agente de trânsito ainda tá, mas perito criminal? Qual é a encrenca do perito criminal? Né? Agente de fiscalização ambiental ainda poderia dizer que o cara vai fazer uma fiscalização, vai ser recebido a bala e tal, aquele negócio todo, né? Mas defensores dativos, advogados públicos, sendo bem sincero, não é assim de uma grande necessidade, né? E é detalhe seguinte, eles vão ter o porte da arma em serviço, né? Quer dizer, o que um advogado público vai ter o porte da arma lá no serviço? Ele está trabalhando já dentro de uma instituição que já tem controle de acesso, que não incorre risco. Poderia se supor que ele teria riscos, né, fora do ambiente do serviço, né? Vamos dizer assim, um defensor público, de repente, ou um defensor, um advogado público, foi lá, de repente, defender o cara que cometeu um crime e tal, né? Porque ele é um defensor, ele é um advogado público. E aí a outra família, de repente, cara, fica mirando ele lá e vai pegar ele fora do ambiente de serviço. Então não tem nem lógica o projeto nesse sentido. E deixar fora o vigilante, que aí sim, vamos imaginar, e eu também vou ser bem sincero, eu analiso o quê? E eu faço uma pergunta para você que está me ouvindo. Todos os vigilantes têm condições de ter porte de arma? Fora do ambiente de serviço? Eu acho que não. Eu, sinceramente, acho que não. Né? Eu dou aula, conheço muitos vigilantes. Então, o que acontece? Não é assim, não pode ser de uma forma rígida. Tem que ter uma regulamentação, tem que ter um controle, né, desse negócio. É uma coisa muito cautelosa, tá certo? Então, olha bem, mas eu sou a favor de que, cara, vigilante, em determinadas circunstâncias, situações que eu vou falar à frente, né, ele pode, ele deve, ele tem que ter, porque ele é ameaçado, principalmente o vigilante que faz segurança penitenciária. E o Estatuto da Segurança Privada prevê que a segurança penitenciária vai ser feita por segurança privada. E em segurança de penitenciária, é óbvio, já é sabido que o vigilante, quem faz segurança, ele sofre constrangimento ilegal, ele sofre ameaça e com certeza ele será perseguido fora do ambiente, porque os caras que estão lá, eles têm todo um comando fora do ambiente da cadeia. A cadeia é um escritório do crime, ou seja, o cara dá uma ordem lá de dentro da cadeia e os caras vão perseguir o vigilante fora da cadeia, fora da penitenciária. Então se veja como tem assim, com certeza, o vigilante que prestar serviço em segurança de penitenciárias é um cara que vai ser visado por N questões, já existe histórico sobre isso, né? Essa é uma experiência que nós já temos. Mas enfim, o projeto de lei, ele é um projeto que está lá e não prevê o porte de arma por vigilante, mas como eu disse, qual é o indicativo? O indicativo é que esse texto ele vai tramitar em regime de urgência constitucional e o que acontece? Isso que agora quando eles começarem em fevereiro, a cabo de 45 dias, então fevereiro, março, lá pela metade de março, abril, a pauta do Congresso, da Câmara vai fechar e ele vai ser obrigado a ser colocado em votação. E aí é o tempo necessário para que haja essa mobilização dos vigilantes para, né, quem sabe até a gente faz uma petição para fazer pressão para os deputados ali. Vamos até pensar de repente em alguma coisa assim nesse sentido, tá? Então essa é a projeção para 2020 em relação ao projeto de lei que está ali em março, abril. A chapa vai esquentar em cima desse projeto que não prevê o porte de arma para o vigilante fora do ambiente de serviço, mas tem a possibilidade de se fazer pressão para se alterar alguma coisa lá do projeto e incluir o vigilante entre aquelas categorias que eu falei que vão ter o porte de arma funcional. Legal? Fora do serviço. Então, muito bem, ainda sobre, você veja bem quanto que foi reduzido esse projeto de lei ali do governo, porque mesmo assim, naquelas categorias que eu falei, eles só vão ter o porte de arma funcional. Ou seja, quando eles estiverem em serviço, porque só quem vai ter o porte de arma fora do ambiente de serviço são os militares e os policiais ali, aquelas pessoas, aquelas categorias que são ligadas com segurança, tá? A regra vale para os militares, para os policiais, para os bombeiros, para as guardas municipais, os agentes socioeducativos e os auditores da Receita Federal e os agentes da Associação Brasileira de Informação, a BIM, né? Então tu veja que é muito restrito, né? Os militares, policiais, bombeiros, guardas municipais, agentes da BIM e agentes socioeducativos que forem aposentados ou que forem reservistas preservam o direito ao porte da arma, porque já, né? Mas mesmo assim, a cada 10 anos eles vão ter que renovar os exames de avaliação psicológica. É uma meia contradição da lei, né? O cara já está aposentado, o cara não está trabalhando,
ou seja, não enseja mais aquele risco decorrente do trabalho. Mas enfim, tá lá, né? E tem uma outra coisa louca que essa galera toda aí, eles vão poder comprar até 10 armas de fogo de uso restrito ou permitido, além de munições e acessórios. Isso eu acho muito louco. O que o cara vai fazer com 10 armas de fogo? O cara trabalha, bicho. O cara tá lá, é assim uma desproporção, né? Em vez de, vamos imaginar assim, vamos ser razoáveis, vamos olhar quem precisa da arma, vamos incluir aí o vigilante. Mas não, ele tirou o vigilante e aí o que acontece? Ele permite que esses camaradas todos possam comprar até 10 armas. Aí vai comprar muito. O que o cara vai fazer com tudo isso? É uma coisa que não é razoável. A gente precisa ser razoável, a gente precisa respirar e pensar as coisas, né? E aí não tem lógica isso, né? Então, nesse caso, a lei prevê lá que o advogado público, o defensor público, os agentes socioeducativos e tal, esses vão ter que ter aptidão psicológica e preciso comprovar capacidade técnica. Então sabe, é uma coisa assim tá meio assim ainda, né? Mas é um projeto de lei, vai ser discutido, vai ser debatido e com certeza ele vai ser corrigido, tá? Isso aqui vai ser corrigido, vai ser alterado muita coisa aqui, tá legal? Muito bem. Então você já está sabendo historicamente onde é que nós estávamos em 2019 e onde é que nós estamos em 2020 e qual é a projeção de 2020, é o que? Março, abril, a chapa vai esquentar e vai voltar à tona a discussão da possibilidade do porte de arma para o vigilante, né? E eu digo sempre assim, sob critérios, não é assim de forma aberta. De forma aberta você esqueça, tá? Não vai existir. Se existir, vai ser sob critérios. Por quê? Porque até para esses aqui agora, existem critérios, né? Foi colocado para um monte de novas categorias. Só que essas categorias têm o porte de arma igual o vigilante já tem, que é o quê? Em serviço. E só para alguns ali que foi aberto fora do ambiente de serviço. Então é por ali que o vigilante deve entrar, inteligentemente, de forma organizada, sugerindo que ele esteja no meio daqueles, através do quê? De uma emenda. E aí vai ter que ter mobilização, vai ter que chegar lá com o Chico Vigilante, com os representantes da categoria, com os sindicatos, fazendo pressão, demonstrando a realidade que o vigilante vive e que ele possa ter também, assim como aqueles, né? Por que eles têm fora do ambiente? Porque, cara, eles chamam para eles a responsabilidade. E o que o vigilante faz? Também vai chamar a responsabilidade. E qual é a projeção que vai se encaixar muito bem nesse aspecto? É o Estatuto da Segurança Privada. Que também a chapa vai esquentar do Estatuto da Segurança Privada antes desse projeto. Porque o Estatuto da Segurança Privada já está na boquinha, já está lá no Senado para ir à votação. E depende só de uma coisinha ou outra, fevereiro vai ser discutido e em março ele vai ser aprovado. Olha bem a estratégia. Tem que mobilizar os vigilantes para aprovar o Estatuto da Segurança Privada. Por quê? Porque o Estatuto vai ampliar de 4 atividades para 10 atividades, que o vigilante é prerrogativa dele. São 10 atividades de alto risco, de alta complexidade, né? E que vai ensejar isso que esses outros camaradas têm. O oficial de justiça, o advogado público, o defensor público, os agentes de trânsito, os agentes socioeducativos, o agente de fiscalização ambiental. Ou seja, o que esses camaradas fazem vai estar ainda, eu acredito, em nível menor do que a função do vigilante, que é de impedir e inibir ação criminosas dentro dessas 6 novas atividades. E algumas atividades, por excelência, atraem para a pessoa do vigilante a mágoa do criminoso, que vai tentar vingança, que vai tentar, de algum jeito, prejudicar o vigilante, a sua integridade física e a vida, inclusive, dos seus familiares fora do ambiente de trabalho, por perseguição, né? Principalmente, eu diria, no transporte de valores, principalmente em segurança de penitenciária, mesmo que seja nos muros da penitenciária, mesmo que seja no controle de acesso das penitenciárias, no suporte, o vigilante vai estar naquele ambiente que quem conhece sabe que é muito diferente de qualquer outro. Ambiente penitenciária, ele é um ambiente totalmente, é um outro mundo dentro do mundo, a penitenciária, é um mundo dentro do mundo. E nós estamos aqui nesse mundo, mas lá tem um mundo que funciona
com outras regras, com outro relacionamento, com outra energia, com outras condutas, né? E ele é altamente nocivo nesse aspecto de constrangimento ilegal para quem está lá dentro realizando segurança, tá? É muito comum as pessoas, inclusive os funcionários, né? Os funcionários do Estado, né? Os funcionários, os agentes penitenciários sofrem isso. Por que o vigilante não vai sofrer, né? Então, eu estou dando a dica aqui que, pelo Estatuto da Segurança Privada, vai se ter o argumento e o ambiente para que se aprove, nesse projeto de lei, o porte de arma do vigilante em determinadas circunstâncias ou situações. A gente tem que sempre imaginar um caminho assim, tipo uma escadinha. Você nunca dá o pulo, você nunca sai do primeiro degrau, você vai subir, né? Você nunca sai do primeiro degrau para o quinto degrau. Você não faz isso, senão você vai se esgaçar, você não vai conseguir. Você faz o quê? Você faz o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, você vai subindo. É isso que a gente tem que fazer agora. O primeiro degrau é a aprovação do Estatuto. E como estratégia, o Estatuto vai criar um ambiente que vai chamar atenção para a função do vigilante e, por sua vez, o que acontece? Vai chamar atenção dentro do projeto de lei para essa função e aí você vai arregimentar convicções que hoje não existem. Vai arregimentar uma agenda positiva que hoje não existe, né? Você vai sensibilizar que hoje não existe essa sensibilização. Pelo contrário, a sociedade mesmo, os órgãos, as instituições, elas, como regra geral, elas são conservadoras, porque os números dizem que os crimes, né? Os números de 2019, eles dizem que os crimes com uso de arma de fogo o quê? Retiradas da segurança privada e compradas ou conseguidas de forma irregular, né, de forma ilícitas, eles aumentaram. Então a lógica diz, cara, os crimes contra o patrimônio com uso de arma de fogo, eles aumentaram em 2019. Né? Isso são dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então as vítimas que foram mortas também aumentaram por uso de arma de fogo. Então, qual é a lógica disso? Cara, quanto mais armas eu tiver circulando na sociedade, mais eu vou incidir no aumento desses índices. E isso não interessa para a sociedade, não interessa para mim, não interessa para você, não interessa para ninguém. Agora, quando você tem uma justificativa razoável, fundamentada, que determinada categoria em realizar a sua função, que é nobre, que é relevante, que presta um serviço para a sociedade, pois complementa a segurança pública, e essa pessoa expondo a sua integridade física e a vida em serviço, ele também expõe a sua integridade física, corre o risco de atrair o risco fora do ambiente de serviço, é óbvio e é lógico que você tem um argumento que permite você conceder o porte de arma justificado para essa pessoa. E se seguir esse projeto do jeito que está, ele vai ficar com alguma alteração em cima disso que eu vou falar aqui, que é o que já está valendo. O que está valendo é a Lei 10.826 e o Decreto 9.847, que em sendo aprovado esse projeto de lei, ele vai alterar a Lei 10.826, mas a base vai ficar. A base da lei ela vai ficar, tá? Para você entender assim, eles vão aproveitar a base estrutural que está boa, né? É tranquilo. Muito bem. Então, o que está valendo hoje? O que foi facilitado? Foi facilitado pelo Decreto 9.847. É importante você entender que foi facilitado o quê? O registro e o porte de arma, né? E o que fala a lei? A lei fala assim, ó, é obrigatório o registro de arma de fogo do órgão competente. Agora, para adquirir a arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender os seguintes requisitos. Os requisitos para você comprar a arma de fogo. Então você vai o quê? Vai ter que comprovar a idoneidade. O vigilante já é moleza isso aí. Comprovar a idoneidade apresentando o quê? Adivinha o que você tem que apresentar? Certidões negativas de antecedentes criminais, fornecido lá pela Justiça Federal, pela Justiça Estadual, Militar, Eleitoral, né? E também você tem que comprovar de não estar respondendo a inquérito policial no processo crime, tá certo? Então, isso aí você já sabe, o vigilante já faz isso cada 2 anos. Tem que apresentar a documentação de ocupação ilícita, que é a moleza, e também de residência certa, que também não é dificuldade. E agora entra a comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestada lá na forma do regulamento. Agora, isso aqui é feito o quê? Isso aqui tem que ser feito por
é a mesma praticamente, quase que aquela que você faz quando você vai fazer a reciclagem, que o vigilante faz quando vai fazer a reciclagem, só que ela tem um outro condão, ela é feita por uma outra lei, então não serve aquela mesma que você faz, porque você tem que recolher uma taxa e fazer com um psicólogo que é credenciado, mas não pode ser dentro do ambiente da escola, e também por um instrutor de tiro, também credenciado no Sinarme, que é o instrutor de tiro que você vai ter lá quando tu vai fazer a reciclagem, tá? Mas isso aqui é moleza também para você fazer, né? Agora, o que foi facilitado? Isso foi facilitado. O acesso, né? Isso o governo Bolsonaro ele cumpriu, né? Porque ele alterou lá o decreto e ele facilitou o acesso à compra da arma. Por que ele facilitou? Porque o indeferimento, né, do pedido para você comprar a arma para aquisição deverá ser comunicado ao interessado, né, e poderá ter como fundamento o quê? Só pode ser negada a compra da arma se o quê? Se o interessado instruir o pedido com declaração ou documentos falsos, né, que você não vai fazer isso, e se o interessado mantém vínculo com grupos criminosos, ou ele age como pessoa interposta de quem não preenche o requisito, né? Então, muitas vezes, o quê? O criminoso quer comprar uma arma, mas ele não pode. O que ele faz? Ele faz isso por meio de uma outra pessoa. Então, se for comprovado isso, não vai ser indeferido, tá? Ou o interessado não ter a idade mínima exigida, que é de 25 anos. Então, são os 3 pontos que podem indeferir você comprar a arma. Comprova só esse ponto. Então, o que acontece? Você vai fazer a declaração de efetiva necessidade, o que você colocar lá, está valendo. O que você colocar lá está valendo. Por quê? Porque só pode ser negado com base nessas 3 aqui, que, cara, não tem como, né? Passa todo mundo, tá? Então, nesse aspecto, ficou muito fácil de você comprovar a arma, de você pegar a arma, tá? De você fazer o registro e ter a posse da arma. Agora, a posse da arma, o que significa posse? Qual é a diferença de posse e porte? Você já sabe, mas eu vou repetir. A posse permite você deter a arma no seu ambiente da casa. Você não pode circular com a arma fora da circunferência da sua casa, né? Ou da empresa, tá? A autorização de posse da arma, né? Ela permite que você, se você for se deslocar com ela fora do ambiente da sua residência, ela terá que ser desmuniciada, tá? Ela não pode ser carregar ela municiada. A munição tem que estar separada dela, tá certo? Então, posse da arma permite que você tenha ela na sua casa ou na sua empresa, tá? Ou na sua empresa, tá certo? É nesse ponto aqui que é diferente. E o porte da arma? O porte da arma já é diferente. O porte da arma permite que você circule com a arma nos ambientes públicos, tá certo? O ambiente público, exatamente. Então, essa é a grande diferença para você entender entre posse e porte de arma, tá legal? Muito bem, vamos ao que mais interessa aqui para a gente falar, né? Que a posse, o porte de arma, aí já não é qualquer um, mas o que acontece? Você pode pedir o porte da arma. Você pode pedir o porte da arma desde que você comprove, né? O porte da arma, desde que você comprove que você está incorrendo em risco à sua integridade física e à vida. Isso você pode fazer, porque o porte de arma é igual às características do posse, a documentação da posse, tá? Mas você pode requerer o porte de arma cumprindo aqueles requisitos da posse, certo? E apresentar, deixa eu achar aqui na lei, eu estou procurando aqui na lei aqui, que você apresente, né? Você tem que apresentar, deixa eu ver aqui, onde é que está na lei aqui, para a portagem de fogo adquirida,
Tal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu observar aqui na lei, que eu estou observando na lei aqui, que é uma saidinha que eu vi e agora me escapou. Me escapou aqui o porte da arma aqui. Deixa eu ver aqui na lei, tá? Nós já vamos verificar esse ponto. Tá? Vamos ver aqui na lei. Está dizendo que é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo os casos previstos em lei, em legislação própria. Tá? E aí, aonde vem, vamos ver aqui, o que está colocando em relação, né? Aqui, muito bem. Ó, aos residentes em áreas rurais maiores de 25 anos que comprove depender do emprego de arma de fogo para prover a sua subsistência alimentar, será concedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo na categoria caçador para subsistência de uma arma de uso permitido de tiro simples, com 1 ou 2 canos de alma lisa e de calibre igual ou inferior a 16, desde que o interessado comprove a efetiva necessidade em requerimento, a qual deverão ser anexados os seguintes documentos: o documento de identificação pessoal, o comprovante de residência em área rural e o atestado de bons antecedentes. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Que você também, agora você que está me ouvindo aqui, né? Você pode, em fazer o pedido de porte de arma, você pode, por similaridade, e aí vai ter que comprovar, que para ter o porte de arma, vai ter que comprovar que você tem estrita necessidade, né? Mesmo fora do ambiente de serviço, né? Você tem necessidade mesmo fora do ambiente de serviço em razão de risco à sua integridade física e à vida. Muito bem, o que diz o artigo 10 aqui da Lei 10.826? Olha bem, que a autorização para porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após a autorização do SINARME. Tá certo? E a autorização prevista nesse artigo, ela poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada, nos termos dos atos regulamentares, e dependerá do requerente. Do requerente fazer o quê? De ele pedir, demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física. Veja bem, o que eu estou dizendo? Que o vigilante, mesmo que siga esse projeto de lei do governo federal, aqui do governo que foi apresentado em regime de urgência e tal, ou seja, eu já falei para vocês que ele não vai trazer nada de novidade. E vai permanecer essa ponte aqui. Então o vigilante pode sim fazer o pedido, se você tem necessidade, se você incorre em risco, aquilo que a lei está falando, você tem que demonstrar a efetiva necessidade. Porque não tem lógica o cara ter porte de arma sem efetiva necessidade. E aqui já está dizendo a cantada, ó, por exercício de atividade profissional de risco. O vigilante tem atividade profissional de risco, ok? Beleza. Agora, ou de ameaça à sua integridade física. Então você tem que demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco. Ok, o vigilante já tem o porte de arma em serviço. Legal? Beleza. Então agora vamos para a segunda. Ou ameaça a sua integridade física. Ou seja, ameaça a sua integridade física fora do ambiente do serviço. E aí sim o vigilante poderia, né, com base nisso, solicitar o seu porte de arma fora do ambiente de serviço, porque ele já tem uma atividade profissional de risco, e esse risco ele se estende fora do ambiente de serviço, e como ele só tem o porte de arma em serviço por causa da Lei 7.102, né, ele não tem a arma fora do ambiente de serviço, então ele vai lá e justifica isso. Agora que vem o detalhe seguinte, né, as outras exigências o vigilante já atende. Né? Ele já atende as outras exigências, tá certo? Então o que acontece? Olha a malandragem, olha o que eu estou te indicando aqui, presta atenção. Você tem que comprovar essa ameaça à sua integridade física. Como é que eu apresento uma ameaça? Como é que eu comprovo isso? Bem, se alguém te ameaça, você tem que registrar um boletim de ocorrência e fazer uma representação criminal contra quem está te ameaçando, tá certo? Então você tem que configurar isso, tem que materializar. Você tem prova testemunhal disso? Você tem algum fato que caracteriza que houve uma tentativa de configurar essa ameaça à sua integridade física ou até mesmo à sua própria vida? Tem alguma prova, uma ameaça documental disso? Né? Foi feita uma ameaça documental disso que você está falando? Né?
Então, você tem que imaginar como é que você vai comprovar isso, porque é um processo administrativo que você vai fazer, perante a Polícia Federal. A Polícia Federal, com certeza, ela vai negar, porque ela vai sempre ter um pensamento restritivo. E o que acontece? Muitas vezes, se você não apresenta os elementos para a Polícia Federal, ela não vai. Eu vejo que tem muito vigilante, a gente faz lá o pedido e os caras, com base lá na demonstração da efetiva necessidade, os caras não concedem. Mas a pergunta é, você comprovou? Você comprovou? Você só falou ou você demonstrou? Então, o grande desafio nessa projeção é que você tem que configurar. Você tem efetiva necessidade, você sofre ameaças, então você tem que comprovar. E é claro que, como eu falei para vocês, mudando o estatuto e os vigilantes que trabalham em algumas determinadas circunstâncias, situações, né, determinados aspectos, eles vão ter muito mais facilidade porque existe uma dedução. É fácil deduzir que aquele vigilante que trabalha, presta serviço em instituições prisionais, eles sofram constrangimento ilegal. Eles sofram constrangimento ilegal porque é uma estratégia, é uma tática do crime organizado que o cara lá de dentro passa um comando para o cara aqui fora, e o cara de fora passa a perseguir e ameaçar o vigilante. Ameaçar o vigilante que, se ele não fazer determinada coisa, determinado requisito, não levar alguma coisa lá para dentro, não facilitar as coisas lá dentro, o que vai acontecer? Ele vai sofrer ameaça, não talvez até ele, mas algum ente querido, a sua família e coisa e tal. Isso é de fácil dedução, mas você tem que colocar um indício. O que é um indício? Indício não é a prova toda, mas é um sinal. E não é só um sinal, são vários sinais, né, que indicam que são provas indiciárias, né, que indicam que aquilo que você está falando é verdade. Legal? Então você tem que raciocinar nesse sentido, configurar isso, instruir isso e fazer o pedido. E se a Polícia Federal negar, aí você faz um recurso que é previsto lá na própria portaria da Polícia Federal, você fazer o previsto e assim você vai ter o seu tão sonhado porte de arma fora do ambiente de serviço. Legal? Muito bem? Estamos aqui, espero que você esteja entendido. E é claro que o porte de arma fora do ambiente de serviço, ele serve exatamente para... Ele tem algumas limitações, né? Porque o que acontece? Ele pode ser, deixa eu dizer também, ele pode ser permitido não, em determinado... Ele pode ter uma eficácia de tempo, por exemplo, o tempo que você é vigilante, você vai ter aquele porte de arma fora do serviço. Pode ser, você pode até pedir, olha, enquanto eu for vigilante, eu quero que esse porte tenha eficácia temporária. Enquanto eu for vigilante, eu quero ter esse porte de arma fora de serviço, porque depois eu não vou mais lá, não vou trabalhar, vou sair para outro, vou trabalhar em outro local, etc. Tal. Ou você pode também pedir que ele tenha um território limitado, ou seja, esse porte de arma vai servir para mim conduzir enquanto eu estiver saindo do serviço para chegar na minha casa, e daí você já vai ter na sua casa a arma lá contigo, porque você já tem a posse lá na sua casa. Ou quando eu sair daqui para ir para determinado local. Então você pode também, o pedido pode ser, não pode. Você tem que imaginar que quanto mais amplo for o pedido, mais chance ele tem de ser negado. Agora, se você segue uma razoabilidade, um bom senso, para você realmente ter aquilo que é a ideia da lei, que é você proteger a sua integridade física ou a vida quando ocorre ameaça, né? Então você tem mais chance de ser atendido. Mesmo assim, ele sempre vai ser sempre precário, porque, por exemplo, ele vai perder automaticamente a eficácia caso o portador dado seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substância química e alucinígenas, né? Você não vai poder circular em ambiente de circulação de pessoas, em agências bancárias, em igreja, em estádio de futebol, né? Em shopping. Ou seja, ele tem assim várias limitações o porte de arma. Então não é assim uma coisa aberta, né, que vai poder... Não é locais fechados, se não me engano, a aglomeração superior a 1.000 pessoas, então você não vai poder entrar, ingressar. Ou seja, existem limitações, né? Existem limitações com o porte de arma.
Mas eu espero ter cumprido a minha missão aqui nesse programa de hoje, que foi de colocar para vocês um pouco o histórico do porte da arma, colocar um pouco o projeto e as projeções para 2020. E entre as projeções, eu repito, existe esse projeto de lei que ele é muito limitado, ele está muito limitado, como eu falei para você, ele nem prevê que o vigilante esteja lá, mas eu estou te indicando também uma projeção de como é que você pode fazer. Por quê? Porque esse projeto do governo ele vai alterar a lei 10.828, ele não vai modificar totalmente, ele vai alterar naqueles aspectos que eu comentei, né? Mas hoje, na regulamentação atual, eu acredito que tem porte de arma de vigilante e muitos vigilantes, sobre a orientação que a gente deu, que realmente, efetivamente, eles tinham necessidade, tinham ameaça, tinham histórico, né, de ameaças. Então, eles conseguiram perante a Polícia Federal, e aqueles que não conseguiram perante a Polícia Federal, através aí de um processo judicial, conseguiram aí a autorização do juiz, através do juiz, o comando para que eles tivessem a arma limitada em alguma circunstância, em alguma situação ali, mas eles têm e realmente existe essa efetivação da sua defesa, dele e da sua família, ok? Então, muito bem, se você tem alguma dúvida, você pode me enviar, com certeza. Eu vou me despedindo por aqui, desejando para vocês um bom final de semana, desejando um ótimo dia e sucesso para vocês na vida de vocês, tanto pessoal quanto profissional. Fiquem com Deus, a gente se encontra no próximo sábado.